Este projeto foi contemplado no 12º edital Ceará de Incentivo às Artes, 28 de janeiro de 2022, através da Lei nº 18.012, de 1º de abril de 2022, na categoria Montagem de Teatro. Olá, eu me chamo Laila Sá, eu sou atriz, formada pelo Colégio de Direção Teatral aqui do Ceará desde 2004. E aí venho desde então trabalhando com a arte, com a cultura, tanto no teatro, como nos palcos, como apresentadora, como performer. E o tema dessa palestra livre é falar sobre o mercado cultural e artístico para pessoas trans na nossa cidade, no nosso estado. É a atriz Patrícia Dawson, que também, como eu, sabem das dificuldades, das alegrias, dos perrengues que a gente passa, para a gente poder estar atuante na cultura, na arte desse país, dessa cidade, desse estado. E aí a gente vai conversar e falar sobre todas as dificuldades, sobre caminhos de reinvenção, sobre esse mercado, se ele nos acolhe, se ele é preconceituoso ou não, enfim. Vocês vão ver nesse vídeo exatamente essa conversa, essa palestra, esse bate-papo com essas duas maravilhosas, e aí eu vou conversar aqui com elas, e esse vídeo faz parte dessa contrapartida. Então, fiquem com a gente, eu vou conversar agora, começar conversando com uma dessas meninas incríveis. Então, como eu falei para vocês anteriormente, eu ia trazer uma pessoa incrível aqui, é uma amiga, é uma irmã, é uma artista maravilhosa. E aí eu só vou dizer o nome dela e vou querer que ela mesma se apresente, diga que linguagem artística ela segue e conte para nós também sobre o nosso tema. Mas antes ela se apresenta aqui e diz pra gente quem é essa gostosa, se é que vocês não conhecem. Oi, Patrícia Dawson! E aí, meu amor, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Eu sou Patrícia Alves da Costa, mais conhecida como Patrícia Dawson. Sou atriz na cidade de Fortaleza, faço parte do coletivo As Travestidas. Já vivenciei várias linguagens artísticas, assim como teatro, cinema. E é isso. Para mim é uma honra convidar você aqui, porque além de ser uma mulher, uma atriz, é também uma nordestina, é também uma mulher negra. E eu sempre digo isso, Paty, assim, que eu tenho fé em Deus, nas deusas, nos orixás, em tudo, que a gente ainda vai conseguir dar uma entrevista sem ter que frisar essa história de que nós somos atriz, mulheres trans, né? Atrizes, mulheres trans, atrizes. Eu tenho fé que um dia a gente ainda chegue a dizer nós somos mulheres, atrizes e ponto final. Não preciso estar explicando isso. Mas como hoje o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo, meio que informal, mas também formal, é exatamente isso. Como você vê, Paty, o mercado artístico para pessoas trans no nosso estado, na nossa cidade, aqui no Ceará, em Fortaleza, como que você vê o campo artístico, como que você vê a cultura nessa nossa cidade, nesse nosso estado, qual é a sua opinião, vivenciando o quanto mulher trans e atriz nesse local? É muito prazeroso falar sobre isso, porque quando eu entrei na arte, quando eu me deparei com a questão do teatro na minha vida, foi uma questão que eu mesma não acreditava, por conta que eu sempre vi aquilo como um certo tipo de panelinha, um certo tipo de grupinho, e aí eu achava assim, não vou ter vez, nem vou ter voz aqui. Então, assim, quando eu comecei em 2005 com o CPBT, que foi o grande pontapé na minha vida artística, foi lá onde tudo começou, no José de Alencar, e logo em seguida me vi como funcionária do teatro, né, trabalhando no teatro, e aí eis que também é o momento da minha transição. Então, eu comecei a vivenciar um momento como uma pessoa gay, e desenvolvi para a minha transexualidade dentro do teatro.
Então, com tudo isso, claro que eu sofri alguns maus bocados. Eu lembro muito bem de coisas que me marcaram muito nessas questões, que foi um evento que houve do Edson Queiroz, e eu já transicionada, já como Patrícia, eles vieram me entregar uma roupa masculina para trabalhar nesse evento, né? E aquilo me doeu bastante. E aí, logo com isso, eu tive contato com Silvério Pereira, que é o fundador do coletivo As Travestidas, e eu meio que ficava por ali, olhando, mas sempre muito admirada com aquele trabalho. E aí, conhecendo outras meninas que também fizeram essa transição dentro da arte. E aí chegou um momento que eu disse assim, é isso que eu quero fazer. É esse tipo de arte que eu quero fazer para a minha vida. E foi através disso que houve essa identificação, né? Eu costumo dizer que foi através disso que houve o desabrochar da borboleta. E estou há 10 anos no coletivo, trabalhando a linguagem do teatro. Logo depois disso, veio a experiência do cinema, que foi uma experiência que eu não acreditava, justamente por não ver pessoas trans inseridas nesse mercado. E aí é curioso porque quando eu fui fazer o teste para esse primeiro filme que eu fiz em 2016, que foi Bate Coração, eu participei de uma conversa muito rápida com o diretor, mas saí muito desacreditada. E aí eu lembro que eu fiz a seguinte pergunta a ele, mas vai ter personagem trans? E aí ele ficou calado. Só que ele me disse, depois em uma conversa com ele, que ele ficou com aquele questionamento na cabeça, sabe assim, uma personagem trans. E aí logo em seguida, eu tinha antes feito algumas coisas com audiovisual, mas sempre encarava o cinema como algo de perfil. E aí eu ficava assim, gente, eu sou preta, gorda, sabe? Todos esses estereótipos que levam para o negativismo, né? Aquilo me faz acreditar que eu não teria espaço nunca. E aí eu lembro que uma certa vez a gente estava numa turnê pelo Sul, e aí a produtora de elenco entrou em contato comigo e disse assim, Patrícia, vamos fazer o teste para personagem. E aí eu fui bem sincera com ela e disse assim, olha, eu não vou fazer porque eu não acredito nisso, o cinema é perfil, eu não tenho perfil para nada. E ela disse, mas faça. Eu sei que de tanto ela insistir, eu acabei fazendo. Isso foi uma coisa bem assim, feita realmente no improviso, na brincadeira. Chamei as outras meninas que estavam comigo no quarto, e aí a gente fez uma cena que era uma cena de eu estar como uma cabeleireira, ajeitando o cabelo delas, e aí mandei esse vídeo. E aí, com 2 minutinhos, ela me mandou uma mensagem dizendo assim, você tá no elenco do filme. E aí eu fiquei surpresa, porque eu disse assim, gente, eu estou pagando com a minha língua, porque eu não acreditava nesse potencial, eu não acreditava ser essa figura, né? E aí depois em conversas, porque eu acho assim, hoje eu acredito que o cenário mudou muito, mas em 2016 eu ainda não via isso como algo possível, né, para a nossa comunidade. Eu acreditava que era algo muito distante. E se eles nos chamassem, teríamos para interpretar prostitutas ou coisas clichês que sempre ligam à nossa imagem. E aí, eis que eu fiz o filme, foi um processo novo para mim, eu vindo do teatro, eu lembro que até eu tinha muita questão de falar como se fala no teatro, e o diretor, menos, porque ele dizia que tinha um microfone em cima de mim, estava captando tudo, né? Mas eu não entendia nada, não tinha tido preparação de elenco, então para mim tudo era muito novo. E aí logo em seguida, eu já fui emendando outro filme. Uma produtora de São Paulo também entrou em contato comigo, e aí eu fiz um teste para o filme do René Guerra, que também está para estrear, que é o Serial Kelly. E aí viajei para Alagoas para fazer esse trabalho, e aí foi onde eu vi que as oportunidades estavam acontecendo. E aí ficou parecendo um meteoro, uma coisa em seguida da outra. Aí logo depois eu do Marcelo Gomes, fui para o Crato fazer. E aí foi justamente nesse ponto que eu comecei a pensar, existe um espaço, mas naquela época ainda via como um pouco, sabe? Eu não percebia como algo muito grandioso,
E é tanto que nesse segundo filme, como no primeiro filme, eu fiz personagens travestis. Tipo assim, a gente fala muito que as pessoas não veem a gente para fazer outros personagens, né? E aí era mais ou menos sobre essa temática. Você acha importante que nós, como mulheres trans, tenhamos essa representatividade dentro do audiovisual, ou mesmo dentro da TV aberta, ou no teatro, fazendo somente personagens travestis ou mulheres transexuais? Ou você acha que nós somos capazes, como qualquer ator, qualquer atriz, de interpretar qualquer que seja o gênero? Qual é a sua opinião sobre a respeito desse eu acredito que nós somos capazes de fazer qualquer coisa, sabe? Não é um gênero que nos impede ou que nos limita a fazer outros papéis. Também queria lembrar que, por exemplo, a gente fez um trabalho juntas de um curta onde nós duas interpretávamos duas mulheres cisgêneras. Sim, e alternativas. Exato. E foi um barato ver isso. Agora, em janeiro, eu estou também fazendo uma participação no filme do Pedro Diógenes como uma vendedora. E aí a vendedora, ela não tem o estereótipo, assim, é uma travesti, é uma mulher, fica a critério de quem vai assistir, imaginar o que quiser. Ao mesmo tempo que eu acho importante se colocar também a figura da travesti nesses personagens, a fim de desmistificar essa imagem de que a gente só pode fazer coisas muito óbvias e podemos fazer outras coisas, exatamente. Então eu fico muito feliz por essas oportunidades. Agora, em novembro e dezembro, eu fiquei sabendo da notícia que um canal fechado, que é a Amazon Prime, vai lançar uma série com protagonismo trans também. Existe, assim, uma leva de atrizes trans. Eu não sei ao certo se elas vão interpretar trans ou mulheres cis, professoras, médicas, mas é importante perceber que o mercado, aos poucos, ele está aberto a essas, né, a essa nova leva de artistas que até então a gente existia, mas a gente não via ser difundido de fato, a gente não via com frequência ser falado sobre. Eu acho que o importante é a gente mostrar para as pessoas, para o grande público do audiovisual, para todas as pessoas que acompanham a arte como um todo, a cultura, que não é um gênero, não é uma transição de gênero, não é uma sexualidade, não é nada disso que diz se você é ou não apto a fazer qualquer tipo de trabalho. E aí, com a atriz, com a cantora, com a artista plástica, é a mesma coisa, né? Nós vamos entender que isso é além de sexualidade, além de gênero. Isso é dom, isso é talento, isso é estudo, isso é técnica. Então, qualquer ser humano está apto a fazer. Então, assim, vamos parar de achar que travesti só pode fazer travesti. Fique claro que não uma mulher trans ou uma travesti, não é só colocar uma peruca na cabeça, um salto alto, tá na esquina, rodar a bolsinha, porque eles ainda têm essa imaginação retrógrada de uma pessoa rodando a bolsinha numa esquina que eles chamam de ponto, né? Esse pensamento. Gente, que absurdo. Mas é isso. E aí, uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Paty, era se você já tinha se sentido em algum desses trabalhos que você fez como atriz, minorizada, ou alvo de preconceito velado, de transfobia velada, por alguém da equipe, por alguma pessoa da técnica, enfim. Se em algum momento você foi desrespeitada por ser uma pessoa trans, artista, atriz que você é, mas mesmo assim o preconceito velado tenha feito parte de alguma produção dessas, ou nunca? Sim, eu acredito muito que na vida, como toda a gente não está livre desse preconceito. E no âmbito profissional também não é muito diferente. Nesses trabalhos que eu fiz, principalmente no cinema, eu percebo que tem, sim, um certo desrespeito, um certo preconceito. E era muito desagradável quando a gente via, muitas vezes, isso partir de equipe técnica, sabe? De você ver, por exemplo, um técnico com uma brincadeira desnecessária, ou de achar que você estava ali, além de fazer o seu trabalho como atriz, para se prostituir, para fazer algum tipo. Então,
peço e acredito muito que um dia nós também possamos tomar esse lugar de técnicas, de iluminadoras, sabe, de maquiadoras, de contra-regras, enfim, nesse âmbito total do cinema, para que a gente não tenha mais que passar por essas circunstâncias. Porque fica parecendo, isso é uma questão, não é nem de aceitação, mas é de tolerar, a gente tem que tolerar. Aí a cota, sabe? Aí a gente tem mais assim, eles vão dar com os cavalos na água, porque a gente é muito ciente dos nossos direitos, a gente é muito ciente de leis que nos amparam, né? E não nos calaremos. Mas eu penso muito e desejo muito que chegue esse dia, sabe? Que nós possamos tomar as rédeas de tudo e protagonizarmos, além dos nossos papéis como atrizes, também como diretoras, coprodutoras, continuistas, e enfim, toda essa área que tem, não no cinema, diretoras de teatro, roteiristas de novela, e tudo esse mundo. Eu sempre repito uma fala que o André da Costa Pinto, que por um tempo, né, a gente esteve junto fazendo um curso junto com ele, que foi o facilitador e uma pessoa incrível que deu esse curso de audiovisual para pessoas trans, para trabalharmos por trás das câmeras, e eu quero muito que essa ideia dele se multiplique para que nós mesmos, nós mesmas, nós mesmos possamos contar a nossa história, porque a gente sempre tem a nossa história contada por pessoas que acham que nós vivemos de uma forma, e nós, por trás das câmeras, saberemos contar as nossas histórias como de fato elas são. Ninguém melhor que nós, que vivenciamos, que sabemos do que passamos, para contar a nossa história com verdade, com realidade. Então, assim, um diretor às vezes até nos convida para fazer um filme, e a gente agradece muito, porque a gente quer trabalhar, pode continuar chamando, né, Dalson? Mas pode ser também diretora, roteirista, produtora, para que a gente conte as nossas histórias da maneira que elas de fato são, que os roteiros eles sejam reais, né? E eu ainda vou mais além, Laila. Eu acredito muito assim, agora, por exemplo, nós temos uma figura trans à frente da grade de programações de uma instituição daqui da cidade. E aí hoje ela fez uma pergunta no grupo sobre essas demandas e tudo para a nossa população. Eu desejo muito que existam mais cursos profissionalizantes voltados para a gente nesse sentido, sabe? Porque uma vez eu conversando com uma pessoa que trabalha na gestão de um órgão, que eu falei assim para ela, mas seria interessante ter uma turma voltada só para isso, seria importante ter um grupo de bate-papo sobre isso. Aí ela me deu uma resposta, mas aí a gente vai banalizar, uma coisa do tipo, sabe? Eu disse, não vai, gata, porque esse direito nos foi negado a vida toda, sabe? A gente se sentiu excluída de várias coisas a vida inteira. Eu lembro muito bem de um momento que eu vivenciei na arte, de uma amiga minha, travesti, que foi assistir o espetáculo que eu estava, e ela ficou tão maravilhada que ela disse para mim assim, eu nunca me vi ocupando esse lugar, Patrícia. Então, para você ver como isso é grave, como isso é urgente, sabe? E fica a dica, sim, para esses órgãos, para essas entidades que comecem a enxergar isso e comecem a botar a mãozinha na massa para a luta, né? Já que querem tanto falar dessa luta conjunta, dessa luta coletiva, então tá mais que na hora. Então tá aí, essa é a dica da Paty, para a gente se reinventar, caminhos de reinvenção, caminhos de resolver essas dificuldades, para que pessoas trans possam trabalhar normalmente como qualquer ser humano. Obrigada, Paty, pela conversa, pela troca de experiência, pela pessoa incrível que você é. Você é luz, e eu quero que você deixe as suas considerações finais para a gente. Eu só quero primeiramente agradecer pelo convite. É sempre uma honra estar junto de você, é sempre revigorante. A gente tem uma relação de amizade há muito tempo, de carinho, sabe? Eu sei que você é uma das pessoas que torce por mim, que torce pelo meu crescimento, assim como eu torço pelo seu. E é importante que a gente esteja junta sempre,
sabe? Então, as considerações finais que eu tenho a fazer é isso, é que a gente possa estar mais unidas, mais juntas, juntos, nesse processo, porque vem uma manada aí querendo nos destruir, querendo nos aniquilar, e nós precisamos estar mais fortes do que nunca. Força! Obrigada, irmã, viu? Obrigada, te amo. E aí, vocês gostaram da nossa conversa, do nosso bate-papo, da nossa palestra, quase informal, mas muito necessária e muito produtiva, falando de arte, falando de cultura, mostrando que é possível, mostrando que somos capazes de estarmos em qualquer lugar, em qualquer palco, em qualquer lente, porque nós somos capacitadas, nós somos necessárias. Nós precisamos mostrar para as pessoas caminhos de reinvenção, caminhos de sabedoria, por que não dizer assim, né? As pessoas precisam saber que nós existimos, que nós fazemos arte, que o nosso corpo é um corpo artístico, ele não é só um corpo de gênero, ele não é só um corpo de sexualidade, ele é um corpo que ele pode estar presente na arte, assim como o meu, assim como o da Yara, assim como o da Patrícia, concorrendo a vários editais, ganhando vários editais e mostrando os nossos projetos, e os nossos projetos não só artísticos, mas os nossos projetos de vida. Nós precisamos viver, nós precisamos passar para vocês que estão aí vendo esse vídeo, que nós somos pessoas completamente capacitadas, seres humanos iguais a qualquer um, mas que temos a arte, que temos a cultura na nossa vida e que somos completamente capazes de exercer a nossa profissão. Fico por aqui agradecendo e dizendo que avante, que a gente precisa de palco, que a gente precisa de luz, que a gente precisa de oportunidade e que a gente precisa de pessoa que nos enxergue enquanto seres humanos. Espetáculo As Cartas Não Mentem Jamais. Texto de Aldo Evangelista e direção de Laila Sá. No elenco, Cristiane Carvalho e Luiz Otávio.